Receba o nosso abraço, Alexandre, assim como desejamos o senhor. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos que vieram aqui escutar sobre um tema tão importante para a nossa reflexão neste momento histórico, que nos vem trazer uma série de realizações no nosso planeta, em que todos nós somos participantes. Nosso planeta passa por uma determinada fase de transformação da sua sociedade, em que nós, seres humanos, encontramos, cada um dentro da nossa individualidade, um sentido. Todos nós temos lutas, todos temos desafios, todos nós temos um aprendizado que já trazemos de outras encarnações. E este momento de transformação, onde este planeta gradualmente vai se transformando num planeta de amor, um planeta de sabedoria, um planeta de perdão, e claro, trazendo com isso muitos desafios e necessidades de transformações, é que nós encontramos também algo para nós, e algo que também compete a nós, como seres históricos, como espíritos em evolução. Então, antes de nós começarmos a entrar propriamente no tema, eu gostaria de passar apenas um pequeno videozinho para nos inspirar um pouco. Answer me. Transmitirmos esse vídeo no início dessa palestra é de podermos refletir sobre a transformação, sobre a transição. Ao vermos estas imagens maravilhosas do universo, em que apesar do trabalho de computação gráfica, todas elas foram fotos reais, de nebulosas, de constelações, de sistemas siderais tão distantes do nosso órgão, e que todos eles em transformação, assim como o nosso planeta, assim como a nossa vida. Desde o momento em que nós nascemos, nós nunca mais somos os mesmos. Nós nos transformamos, nós crescemos, nós amadurecemos fisicamente e psicologicamente. E como o espírito não tem limite, após a morte nós continuamos e voltamos a reencarnar quantas vezes forem necessárias para o nosso amadurecimento. Podemos dizer
que nós estamos sempre passando por transformações. Sempre estamos passando por transições do nosso modo de ver o mundo, do nosso modo de sentir a vida. E durante esse intercurso, muitas das vezes, nós nos agarramos a algumas verdades, alguns conhecimentos, algumas certezas, para que nós possamos nos organizar no nosso jeito de ser. E assim que nós conseguimos dar um passo à frente, evoluirmos, crescermos, nós vamos vendo que aquelas verdades já não são mais suficientes, mas que dão bases a conhecimentos maiores. E quando falamos de verdades, não estamos apenas falando das nossas verdades pessoais, mas também do patamar das ciências no planeta Terra, que dizem respeito também pela forma com a qual o ser humano enxerga a vida, enxerga a realidade. Essas ciências estão sempre evoluindo. E eu, como sou então estudioso da história, diante de alguns livros de Chico Xavier, como O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado pelo espírito Humberto de Campos, como A Caminho da Luz, principalmente, para quem gosta de história, este livro é maravilhoso, como o livro Transição Planetária, psicografado por Divaldo Franco, e alguns outros, como Não Será em 2012, que a nossa querida Marlene Nobre traz, nós nos colocamos diante de algo que agora, principalmente em 2012, muito é discutido. Seja por aqueles que acreditam, seja por aqueles que não acreditam. Sejam por aqueles que dão um sentido catastrófico à transição planetária, seja para aqueles que, muitas vezes, pautados pelo conhecimento do Espiritismo, buscamos um entendimento mais sublime de transformação, de transição, de lutas, de dificuldades, mas também de crescimento. Mark Bloch foi um dos maiores historiadores do século XX. Na tentativa de definir o que é história, ele traz uma frase simples, mas interessante. A história é a ciência dos homens no tempo. Ou seja, o historiador é aquele que busca entender como anda a humanidade ao passar do tempo. Como ela se transforma, como ela cresce, como ela se vê. Pode passar. E dentro então deste título de o devir é uma palavra que quer dizer o vir a ser, a transformação e sentido da história, nós nos deparamos com dois filósofos importantes. O primeiro é o filósofo alemão Hegel, que ele diz que o sentido da história é evoluir até uma sociedade liberal e democrática, que se constrói desde a sua época. Ou seja, ele vê o sentido da história como algo que irá culminar numa determinada sociedade, com determinado sistema econômico e com determinado sistema de governo. E já este rapaz aqui, Francis Fukuyama, ele ficou muito famoso em pouco tempo também com o cavalo. Em 1989, ele lançou um artigo, ele que é um sociólogo, um economista muito conhecido, nipo-americano, que se chamava O Fim da História. E ele dizia o seguinte, que a história tinha chegado no seu ponto máximo de transformação, em que nós tínhamos dois sistemas econômicos principais no nosso planeta, o sistema socialista e o sistema capitalista, um representado pela União Soviética e outro pelo capitalismo norte-americano, e que, naquele determinado momento da história, na década de 80, o planeta tinha chegado num equilíbrio de forças, em que a partir dali nós teríamos uma eterna disputa entre estas correntes políticas e econômicas e não haveriam mais grandes transformações históricas. 2 anos depois, houve a ruptura da União Soviética e ele caiu em descrédito, apesar de ele ser muito famoso. Então nós fazemos uma pergunta, e eu acredito que essa pergunta possa pautar grande parte da nossa reflexão no dia de hoje. Qual o sentido da história? A história tem sentido? Diante disso, nós temos diversas respostas, diversas interpretações. No final do século XIX, se popularizou
a doutrina positivista, vinda principalmente dos filósofos franceses. E a doutrina positivista, que teve grande mérito no Brasil, ela falava que o progresso era o sentido da história. Só que o progresso do positivismo não é o progresso do espiritismo. No espiritismo nós entendemos o progresso, a evolução, como nós conseguirmos transformar dentro de nós as nossas debilidades, como nós olharmos para a nossa sombra, como nós irmos de encontro aos nossos vícios, às nossas imperfeições, com o objetivo de crescer e de evoluir. E que dentro deste crescimento nós temos a oportunidade, a grande chave de descobrir o amor ao próximo, o amor aos nossos inimigos, para que nós possamos amar o outro como amamos a nós mesmos. E já para o positivismo, não. O positivismo se baseava num determinado conceito de harmonia, em que a harmonia significava a repressão dos fatores desconjuntivos da sociedade, de tudo aquilo que não vai bem. Os movimentos sociais perturbadores deviam ser então reprimidos, e por isso que na nossa bandeira do Brasil se colocou a frase ordem e progresso. Então, para haver progresso tem que haver ordem, e para haver ordem tem que haver então um determinado tipo de repressão. E a história hoje, muito mais baseada na interpretação dos fatos, e não tomando os fatos apenas por si só, ela vem trazer uma visão que muitas vezes cai no materialismo. Durante o curso de História, eu aprendi, por exemplo, que a história não tem sentido. Que a história é uma série de acontecimentos sem lógica nenhuma, sem sentido algum, e que nós, historiadores e demais estudiosos, na tentativa de compreender a história, nós damos um sentido. Nós encadeamos os fatos num determinado sentido para poder ensinar e para poder aprender. Mas que ela por si só não tem sentido. E eu acredito, pessoalmente, que se nós olharmos apenas pelas evidências materiais, realmente eu acho que é uma reflexão muito profunda. Mas, ao lidar com os acontecimentos espirituais, ao estudar a espiritualidade, os ensinamentos que o Espiritismo nos tem a trazer, inevitavelmente somos levados a ter algumas outras reflexões. Diante de algumas ciências que nos auxiliam ao entendimento da vida, como a biologia, nós temos já a noção que há sim uma determinada evolução. Nós temos aqui Charles Darwin e o seu companheiro Wallace. Os dois postularam a teoria da evolução, o evolucionismo. Ou seja, aquele conhecimento científico que determina que os corpos biológicos na Terra, eles evoluem. É por isso que nós podemos dizer que tanto o homem quanto o macaco têm parentes em comuns. Porque nós teríamos descendido então dos primatas. E este é o evolucionismo através da seleção natural. Já o companheiro do Darwin, o Wallace, também trouxe junto essa teoria, os dois criaram ao mesmo tempo essa teoria. Ele não ficou tão famoso como Darwin. Ficou, digamos assim, à sombra de Darwin. E ele já nos traz uma proposta um pouco diferente. Ele diz o seguinte, que os corpos evoluem sim, mas a seleção natural, por si só, não explica algumas coisas que ocorrem no nosso processo de evolução. E ele determina pelo menos 3 coisas que o fazia tomar outras hipóteses. A primeira é a criação da vida através da não-vida. Como as partículas, os elementos materiais dispostos no planeta Terra, em determinado momento da sua evolução geológica, transformaram-se em vida. Microscópica, mas em vida. Transformamos matéria morta em vida. Coisa que ainda, pelo menos, não se consegue fazer no laboratório. Se consegue procriar, reproduzir a vida. Mas criar vida da não-vida não se consegue. Um outro momento chave seria a criação da consciência nos animais, e o terceiro, a consciência evoluída do ser humano. Segundo a teoria dele, pela seleção natural, nós seríamos uma espécie de zumbi em que, através do nosso instinto de sobrevivência,
nós faríamos sempre o que é melhor para a manutenção do nosso corpo físico, na busca da procriação, na busca de alimento, e a nossa consciência ficaria de lado. Isso não seria o suficiente para desenvolver a consciência. E por isso o Wallace, que era espírita, ele já trazia que provavelmente isso seria uma interferência de alguma matriz espiritual, ou de alguma consciência superior. E dentro da psicologia, nós temos pelo menos 2 autores de renome que trazem que o sentido do nosso inconsciente, o sentido do nosso psiquismo, desde que nós nascemos, é levar o nosso ser psicológico ao processo de individuação. Através da busca de sentido, nós vamos integrando as nossas características em desarmonia e desenvolvendo o nosso ser para uma maior maturidade psicológica. Então, tanto Jung quanto Viktor Frankl, eles dizem que nós trazemos dentro de nós, inatos, a nossa busca de sentido. E já Kardec, através dos livros dos Espíritos, vem nos trazer algumas outras revelações. Os Espíritos trazem na questão 167 que a reencarnação tem por finalidade o melhoramento progressivo da humanidade. Ou seja, nós estamos todos aqui na Terra em sucessivas encarnações com o objetivo de evoluirmos espiritualmente, de aprendermos aquilo que nós não soubemos aprender em outra vida. E também diz, na primeira questão, que Deus seria então a causa primeira de todas as coisas, a suprema inteligência do universo. Vamos fazer apenas um parênteses nesse momento. Enquanto cientistas e religiosos muitas vezes debatem se o universo, se o planeta Terra foi criado por Deus, o chamado criacionismo, e outros defendem então o evolucionismo, que nós não fomos criados por Deus, mas nós somos um resultado da seleção natural, onde os corpos vão se complexificando. O Espiritismo, assim como o Wallace trazia, vem nos trazer a compreensão de que, assim como o nosso palestrante no mês passado falou, haveria um evolucionismo criacionista. Ou seja, Deus criou tudo que nós conhecemos, é causa primeira de todas as coisas, a suprema inteligência do universo, mas que não nos criou prontos. Permite então que tanto os planetas quanto os corpos vão evoluindo através do tempo. E diante deste processo de evolução, nós entramos mais propriamente dentro do tema da transição planetária. Podemos ver que o nosso planeta ele passa por diferentes fases de transformações, fases geológicas, e também está inserido em fases de transformação sideral. Quanto às fases geológicas, as determinadas transformações do nosso planeta, como o aquecimento global, como os cataclismas, como determinadas transformações do globo, que até há pouco tempo se falava serem resultados do abuso do homem através da poluição, através da criação de produtos que desgastam o planeta na sua atmosfera, no seu solo, nos seus oceanos. Alguns cientistas estão trazendo hoje que não necessariamente. Apesar de realmente termos que tomar esse susto para criarmos uma consciência maior, de cuidar do nosso planeta e de que realmente estamos interferindo sim e muito no nosso planeta, ele também está entrando numa fase de transformação climática natural e que entra através dos milhares de anos. Assim como foram as grandes eras glaciais e as menores, como a última que ocorreu mais ou menos dentro de 15 mil anos atrás. A última era glacial menor. E dentro, esqueci de comentar no outro slide, e dentro das transformações siderais, alguns dos astrônomos mais famosos do planeta vêm nos trazer então a informação de que o nosso sistema solar ele gravita todo em volta de uma determinada estrela
de maior grandeza que o nosso Sol, chamada Alcíone, e que faz essa rota dentro de 26 mil anos em volta dessa estrela. E que mais ou menos, dentro deste tempo, durante 2.000 anos, o nosso planeta e o nosso sistema solar inteiro seria inundado pelo cinturão de fótons, que são partículas menores do que o elétron, e que estão à volta de Alcíone. E que esse cinturão de fótons, naturalmente, pela sua constituição, opera transformações na matéria biológica e na matéria física desses planetas. E dentro da questão da transição planetária, nós nos deparamos com alguns textos que nos trazem, que nos colocam dentro do nosso pensamento, das nossas reflexões, este tema tão importante. O primeiro seria então o Apocalipse de João, em que talvez as pessoas não conheçam, né? Que Apocalipse quer dizer a revelação. E Apocalipse, como fala do fim de uma era, de toda uma época de transição, de transformações, muitas vezes foi tomado então como sinônimo de fim do mundo, fim do planeta. Há também o calendário maia, que para desespero das pessoas mais apavoradas, que às vezes entram em crise de ansiedade diante disso, acaba em 2012. Então os maias, que tinham um conhecimento astrológico, astronômico grandioso, eles fizeram todo o calendário deles de eras e eras, e de repente esse calendário acaba, né? Então as pessoas já ficam apavoradas, quer dizer, vai acabar o mundo, os maias já disseram isso, né? E volta e meia na TV nós vemos determinadas seitas que falam, anunciam o fim do mundo, como havia uma seita que, se eu não me engano, foi em maio, agora dizer que o fim do mundo era em maio, né? Tinha até um cartaz, não sei quem viu, né? Fim do mundo, dia 21, 26 de maio, né? E dizia assim, a Bíblia comprova isso, se arrependam. Então, já era colocando o fim do mundo, né? Assim como há diversas seitas, né? Como uma, se eu não me engano, foi agora no Piauí, né? Em que as pessoas se reúnem para esperar o fim do mundo. E muitas vezes essas seitas acabam cometendo suicídio coletivo para esperar o fim do mundo, né? Ou seja, nós esperamos por tragédia o tempo inteiro, né? Nós temos essa capacidade maravilhosa dentro de nós de esperar que tudo vai se acabar, né? Nós vemos aquelas mães, né, que o adolescente sai de casa, né? Eu me lembro que na minha época era um bip, né, que queriam me empurrar o tal do bip, né? Ah, meu filho, leva um bip. Daí se a mãe quiser ligar, ele diz, pô, é difícil enganar a mãe de onde a gente está, mas a gente usar o bip, né? Sempre espera que o pior vai acontecer. Natural, a mãe também tem que se preocupar, né? Às vezes isso passa do limite. E agora eu fiquei sabendo que hoje em dia os adolescentes usam o tal do check-in, que eu não sei como é que funciona, mas é um programa na internet que é onde tu vai, tu diz onde tu tá. Eu tenho uma teoria que foi uma mãe que criou isso aí, né? E o pessoal então acabou comprando, né, o tal do check-in, né? Porque muitas vezes, entre a preocupação que é natural, todos nós nos preocupamos com a nossa vida, pelos nossos filhos, dos nossos entes queridos, né? Às vezes essa preocupação passa do limite, né? E nós temos também algumas revelações de Chico Xavier, dentro de alguns dos livros já comentados, e principalmente as mensagens, através do Espiritismo, da chegada do Consolador prometido. Segundo a codificação espírita, o próprio ato da espiritualidade se reunir para trazer à Terra a codificação já seria então uma força-tarefa de espíritos de luz, coordenados então por Jesus, o Espírito da Verdade, segundo alguns estudiosos, para trazer então um novo entendimento à Terra, entendimento do plano espiritual, que já está presente no seio de muitas civilizações, mas que carecia de uma explicação moderna, de um entendimento moderno sobre a mediunidade e sobre a vida após a morte. E isso, por si, já seria um sinal de que estaríamos nos aproximando de uma nova era, de um novo tempo, de uma época de transição, o que também aparece no livro A Gênese, o 5º livro da codificação espírita. Pode passar. E dentro da codificação, nós temos o entendimento de que não apenas os espíritos evoluem, não apenas nós evoluímos em direção de sermos espíritos mais puros, mais perfeitos, e não precisarmos mais reencarnar e vivermos na espiritualidade com uma consciência muito maior de nós mesmos e dos outros. Mas os nossos planetas, que nos servem de moradia para essa transição, eles também evoluem. Então, haveriam os mundos primitivos, em que a sua sociedade estaria mais ou menos como nós éramos nas épocas das cavernas. Haveriam os mundos de provas e expiações,
onde o ser humano ele já é um pouco mais desenvolvido, mas ele precisa ainda ser provado, ser testado, e precisa, através das expiações, trabalhar aquilo que ele fez em outras vidas, receber aquilo que ele criou para o próximo, para então desenvolver uma consciência maior no seu processo de autoconhecimento. Ou seja, nós estamos falando do nível em que nós nos encontramos agora. E estaremos indo então para o nível de planeta de regeneração, onde os espíritos ainda não são perfeitos, mas já têm um maior comprometimento com o bem. Após isso, nós teremos os mundos felizes, de espíritos já evoluídos, e ainda superiores, os chamados mundos celestiais ou planetas espirituais, que seriam apenas planetas extrafísicos, aí sim recebendo os espíritos da mais alta estima. E agora, trazendo para o sentido histórico novamente, nós vamos encontrar na filosofia de Platão, dos principais filósofos gregos, a noção do mundo das ideias. Traduzindo um diálogo de Sócrates, Platão, ele vai nos trazer o chamado mito da caverna, que é mais ou menos o seguinte. Ele fala que a realidade, ele faz uma parábola, né? Sócrates faz uma parábola, e Platão registra isso, né? Que a realidade seria como pessoas presas numa caverna. Como nós vemos essas pessoas aqui dentro da caverna. Pessoas amarradas, imóveis, incapazes de olhar para os lados, apenas para frente. E que nessa caverna, vamos imaginar assim, elas veriam determinadas sombras aparecendo, de animais, de pessoas, de coisas acontecendo. E essas pessoas, como estão olhando apenas para essas sombras, aos poucos elas vão tentando dar significado. Elas tentam dar sentido para essas sombras. E começam a dizer assim, essa sombra é determinado objeto, isso é um determinado animal. Quando vê uma determinada sombra, já prevê que outra vai acontecer. E aquele que melhor sabe prever quando as sombras vão aparecer, ele é o grande conhecedor. Mas, nas palavras de Sócrates, o filósofo, que é aquele que fez o seu trabalho de autoconhecimento, de transformação interior, ele é como aquele que, de repente, se solta das amarras. Ele se levanta, meio cambaleando, e ele começa a sair da caverna. Então ele vê que logo atrás tem determinados objetos, e que esses objetos, através da luz de uma fogueira, acabam criando essas sombras. Essa luz, batendo nos objetos, cria essa sombra. Indo mais além, ele começa a sair da caverna. Ele começa, então, ele vê a luz do sol, ele primeiro fica ofuscado, fica cego, e não consegue enxergar muita coisa, e aos poucos ele vai se acostumando com essa luz. E ele começa a descobrir a verdadeira realidade. Ou seja, a realidade das causas, aquela realidade das essências, o mundo das ideias. E esse mundo das ideias geraria apenas alguma sombra no mundo das formas, o mundo das consequências, o mundo material em que vivemos. Então o filósofo, que é aquele que descobriu a realidade, a essência das coisas, quando ele volta para dentro da caverna, para o mundo das formas, ou para o nosso plano, ele tenta explicar isso para aquelas pessoas que lá estão, mas elas não entendem, elas caçam dele, acham então que ele está delirando. Então seria uma determinada alegoria ao plano espiritual, até porque ele fala que nós, antes de vivermos, nós viemos do mundo das ideias. Nós temos uma vida entre os homens, e quando nós morremos, nós voltamos para este mundo. Então já é a espiritualidade em Sócrates e Platão. E Santo Agostinho, o famoso filósofo, no início da Idade Média, ele vai trazer a noção da cidade dos homens e da cidade de Deus. E ele fala o seguinte, que quando ele dormia, ele era levado pelos anjos a uma outra cidade que ficava nos céus. E estas cidades, elas eram muito mais harmônicas e muito mais perfeitas. Essas cidades eram as cidades de Deus. E quando ele acordava, ele via que a nossa vida é uma cópia imperfeita da cidade de Deus. Então nós vivemos na cidade dos homens, que é uma cópia da cidade real, da cidade primordial, que é a cidade de Deus. Nos deparamos então com aquilo que no Espiritismo nós chamamos das colônias espirituais, com essa imagem de nosso lar. Tanto é que eu li isso no artigo do Gilson, né, ele comentando que o Chico Xavier,
quando ele psicografou o livro Nosso Lar, ele duvidou de alguns determinados elementos, né? Porque ali fala em bônus horas, em determinadas burocracias para que os espíritos se organizem, e ele pensa assim, olha, eu acho que eu não estou muito bem nas ideias, não. Daí o espírito André Luiz e Emmanuel vêm até ele e pedem o seguinte, que naquele dia ele se alimente mais, digamos assim, de forma mais leve, que vá dormir um pouco mais cedo, que eles iam desdobrá-lo do corpo físico. E quando ele vai dormir e sai do corpo físico, ele é levado para a colônia de Nosso Lar, em que ele pode comprovar, então, como funcionava essa organização. Tanto que antes do livro Nosso Lar, não se falava, dentro do espiritismo, em colônias espirituais. Quando nós imaginamos o outro lado, né, nós imaginamos algo abstrato, algo transcendental, uma luz, né? Tu vai dizer que tem casinha no mundo espiritual, que tem um aeróbus, que tu entra dentro, ele faz um passeio, um tour pela cidade, e que tu pode ganhar bônus horas conforme tu trabalhar. Isso parece um pouco estranho, né? Então tem muita gente que no início não acreditou, né? O Nosso Lar, ele inaugura uma nova fase nas psicografias para inúmeros médios, não apenas para Chico Xavier, em que começa a se falar das colônias espirituais. E como nós sabemos, né, essa tal burocracia, porque nós pensamos assim, então quer dizer que para reencarnar eu preciso ter uma ficha, que vai dizer o que eu já fiz, o que eu vou ser, preciso ter um plano? Na verdade não, né? Na verdade a reencarnação ela se dá por um processo natural da vida, da realidade, da própria natureza. Porém, os espíritos, conforme vão se apropriando do mundo das ideias, do mundo espiritual, eles vão se organizando para melhor evoluir. E construindo, então, as cidades espirituais através das energias canalizadas, né? E assim como o Nosso Lar, que foi construída no século XVI por portugueses que residiam aqui no Brasil. E nós vamos encontrar, no livro Leão Tolstói, por ele mesmo, as mensagens psicografadas do grande poeta da língua russa, em que ele fala, ele que foi um dos pais do movimento pacifista, que foi um espírito de grande amor a Jesus e que influenciou muito Mahatma Gandhi, ele fala, então, que quando ele desencarna e vai para as colônias espirituais, ele começa a se lembrar de uma série de desdobramentos que ele não lembrava, de quando ele ainda estava vivo. E ele vai ver que todo aquele conceito de uma sociedade amorosa, baseada no amor ao próximo, baseado nos ensinamentos de Jesus, que ele estava tentando construir na Terra, de uma sociedade solidária, era o que ele trazia de inspiração do que ele via nos desdobramentos no plano espiritual. Mas quando ele voltava para a Terra, ele esquecia disso, mas ficava aquela ideia, então, no inconsciente. E dentro disso nós vamos falar também das transmigrações planetárias. Ou seja, que nesses processos de evolução planetária, quando o nosso planeta passa por um novo patamar de civilização, aqueles espíritos que, por vontade própria, através do seu livre-arbítrio, não quiseram transformar em si e ainda ficaram presos em sentimentos de orgulho, de egoísmo, de vaidade, eles já não combinam com a nova atmosfera espiritual do planeta. E por isso, através de um processo natural, eles fazem uma transmigração planetária. Eles vão para um planeta menos evoluído, e que lá eles vão poder evoluir mais rápido e ensinar aqueles seres que lá estão. Ou seja, Marlene Nobre, ela comenta que, através das palavras de Chico Xavier, a partir do ano 2000, no nosso planeta, a maioria dos espíritos que reencarna já são de espíritos não perfeitos, não espíritos evoluídos, mas espíritos em algum grau já comprometidos com o bem. E aos poucos, aqueles espíritos mais ignorantes, mais raivosos, eles não vão mais encarnar nesse planeta. Então essa transição se dá ao natural. E esses espíritos, que muitas vezes são espíritos de grande conhecimento intelectual, mas de uma grande pobreza moral, eles vão para esses outros planetas onde eles auxiliarão aqueles seres a evoluir. E tentando entender o sentido do grupo, dos grupos e das coletividades, nós vamos ver que na nossa existência nós não nos encontramos apenas com as nossas bagagens kármicas, mas também com os karmas coletivos, né? Às vezes nós fazemos uma fantasia muito grande, né, com os nossos karmas, né? E naturalmente todos nós, espíritos em evolução, já erramos muitas das vezes. Nós podemos ver isso através dos nossos impulsos egoístas, que algumas vezes se concretizam, outras nós temos que lutar
contra eles, né? Mas que são resquícios ainda de vidas passadas. Mas nós costumamos dizer assim, tropeçou, aconteceu uma coisa de ruim, joguei pedra na cruz. Né? Imagina se todo mundo que fala isso tivesse jogado de fato, né? Jesus teria sido apedrejado por todo mundo. Então nós temos algumas fantasias que nós criamos sobre isso. E dentro da noção de karmas coletivos, nosso Divaldo Franco ele fala que muitas vezes, quando nós estamos em conjunto, nós estamos em turma, nós estamos em gangues, nós estamos em grandes grupos, nós temos coragem para fazer aqueles atos que sozinhos nós não temos coragem. Se eu não gosto do vizinho, do fulano, eu passo na frente da casa dele e apenas faço uma cara feia. Mas se todo mundo estiver apedrejando a casa dele, eu vou ser o primeiro a jogar uma pedra na janela. Porque eu me deixo encorajar, eu me deixo envolver pelaquela coragem. Nós vemos os adolescentes, né? Quantos adolescentes, né, que vão às festas e muitas vezes quando estão em bando acabam provocando os outros, né? Porque aí, se eles entrarem numa briga, eles vão estar em conjunto. Então, eles não têm medo de assumir os seus erros, porque o bando assume por todos. E eles acham que dentro daquilo eles estão diluídos na sua responsabilidade. Então, quando as hordas bárbaras tomaram Roma, quando grandes grupos, como os exércitos, durante a Primeira, durante a Segunda Guerra Mundial e inúmeras guerras no planeta, violentaram as populações, atacaram, fizeram mal nessas épocas de dificuldade, eles também estavam tomados pela confiança no coletivo. E Divaldo vem falar que aquilo que nós fizemos em grupo, muitas vezes é em grupo que nós ressarciremos. Que nós, então, nos depararemos com as nossas responsabilidades. E é através disso que nós explicaríamos grandes partes das tragédias coletivas, como a queda de aviões, como a queda das Torres Gêmeas, como grandes incêndios, né, em que muitas pessoas morrem em determinado momento, e muitas vezes são pessoas que estão recebendo de volta alguns dos seus atos para aprenderem com aquilo. De forma alguma, nós vamos achar que é uma punição divina. E também nós teríamos aí as chamadas reencarnações em massa. Diante das reencarnações coletivas, não apenas o nosso núcleo familiar vai trazer um determinado grupo de espíritos que em determinada época da humanidade se comprometeu e que agora volta em conjunto para uns auxiliarem os outros a evoluir. Nós vamos encontrar também as reencarnações de nações inteiras. Por isso que Manuel Filomeno de Miranda, em suas psicografias com Chico Xavier e com Divaldo Franco, eles vão falar que grande parte daqueles espíritos que viveram na Grécia clássica, na polis de Atenas, eles vão reencarnar na França, desenvolvendo então as filosofias na França, e grande parte daqueles que viveram na França no século XIX hoje estão encarnados no Brasil. Não por acaso, dentro das ciências sociais, como a sociologia, como a história, como até mesmo do espiritismo, nós temos uma grande influência das tradições francesas. Eles vão dizer também que a Esparta, que era uma outra polis grega, que era diferente dos atenienses, voltados à democracia, voltados às artes, à filosofia, os espartanos, eles eram voltados unicamente para a guerra. O cidadão espartano, aos 9 anos de idade, ele era expulso de casa e jogado nas montanhas, onde ele teria que sobreviver, matando animais, muitas vezes matando outras pessoas para sobreviver, e começaria aí o treinamento militar dele. E a sua vida era apenas voltada para a guerra. Até tem um filme chamado Os 300, né, um filme altamente violento, né, e que mostra como era essa sociedade belicosa. E os espartanos, eles vão reencarnar na Alemanha do início do século XX. Ou seja, são os espartanos que vão se tornar depois os alemães que passaram pela vivência do nazismo. Uma filosofia também altamente belicosa que defendia o pan-germanismo, ou seja, aquela noção que a Alemanha, para evoluir, deveria conquistar os outros povos à sua volta. E que desembocou, então, na Segunda Guerra Mundial. E que nós teríamos, então, uma reencarnação em massa daqueles espíritos que viveram no Império Romano, na Grã-Bretanha, no Império centralizado pela Inglaterra, na Grã-Bretanha, que desenvolveu, então, o imperialismo no planeta no final do século XIX, o neo-imperialismo.
e que depois vai encarnar na sociedade norte-americana, nos Estados Unidos, onde nós temos também uma tendência belicosa muito forte de conquista e imperialista, e que muitas vezes é comparada aos antigos romanos, tanto que o símbolo de Roma, né, a águia, é também o símbolo dos Estados Unidos. Né? Nada mais são do que novas oportunidades para estes povos em massa, em conjunto, realizarem a sua missão aqui no nosso querido planeta. E o espírito miramês, no livro Francisco de Assis, você já leu esse livro? Maravilhoso. É engraçado que o livro Francisco de Assis ele começa a falar de tudo no início do livro Francisco. Né? Ele faz uma transformação histórica, ele vai falando sobre o sentido das nossas encarnações, e ele traz algumas informações cruciais para o nosso entendimento da história através da espiritualidade. Ele vai falar o seguinte, que no Apocalipse, o apóstolo João, através do seu simbolismo, daquela linguagem mais literal, ele vai dizer que o anjo caído, Lúcifer, foi preso no inferno, e ele vai ficar lá preso até o momento do Apocalipse. E o momento do Apocalipse é quando esse anjo caído vai vir à Terra, sabendo que muito pouco tempo lhe resta, com vontade então de destruir. E muitas calamidades ocorreriam então no planeta Terra. E Miramês fala que essa simbologia de Lúcifer nada mais é uma grande quantidade de espíritos que na época de Jesus, para que não atrapalhasse a mensagem do Cristo, eles foram confinados momentaneamente em uma colônia espiritual nas regiões umbralinas, chamada A Cruzada. E ficaram ali durante 1000 anos. Imaginem só, se aqueles espíritos aqui encarnados, que talvez fôssemos nós, né, na época de Jesus, violentamos o Mestre, não entendendo a sua mensagem consoladora e libertadora, colocamos ele na cruz e o violentamos, eram espíritos um pouco mais evoluídos do que estes. Imaginemos quem eram esses, né? Se é que também não éramos nós, né? Não sabemos, né? Agora a gente está um pouquinho melhor, né? Mas nós não sabemos naquela época. E esta vinda de Lúcifer à Terra nada mais era a passagem em que depois de 1000 anos esses espíritos seriam liberados para reencarnarem e através dessas reencarnações evoluírem. Ou seja, a partir do ano 1000 nós temos na sociedade europeia as chamadas cruzadas e a Inquisição. Ou seja, quando a cristandade daquele momento, falando que agia em nome de Cristo, convoca os cavaleiros da Europa para tomarem suas espadas, as suas armas, e irem até Jerusalém, tomarem a Terra Santa dos muçulmanos e turcos infiéis. O Papa Urbano II clamou a todos, Deus assim o quer. E não apenas isso, prometeu que para quem fosse para as cruzadas teriam todos os seus pecados perdoados. Pronto. Pronto. É para lá que eu vou, né? Todo mundo, se eu estivesse aqui naquela época, eu ia. Né? Então, nós vamos ter todos os nossos pecados perdoados. Então, esses seres vão fazer a chamada Guerra Santa contra os muçulmanos. Eles também têm a sua jihad, que ocorre até hoje, né? E nessa época eles interpretaram da mesma forma, né? E nós comentamos aqui, né? Que vamos falar assim em particular, né? Essa Guerra Santa, a libertação da Terra Santa era mais pela terra do que pela Santa. Eles queriam mais tomar as riquezas do Oriente, né? E aqui nós temos a figura do cavaleiro cruzado, então, naquela época. E nós temos também a Inquisição, chamada Caça às Bruxas, que era, então, a condenação e morte violenta para todos os opositores da Igreja, para todos aqueles seres que traziam os resquícios das religiões greco-romanas, o paganismo, que traziam doutrinas esotéricas, espiritualistas, filósofos, todos que de alguma forma simbolizassem incomodação para o pensamento da época. Tanto que havia também aquela projeção da nossa sombra, né? Quando uma colheita morria, quando algo dava errado, nós dizíamos é porque tinha algum infiel aqui na nossa sociedade. Então, por exemplo, naquele momento falhou o som do ministro, nós dizíamos, tem um infiel aqui. Quem é o infiel? Né? Daí as pessoas já tremem assim, ele, né? Já apontavam para alguém aqui e diziam que já é para julgamento. Tanto que tinha um julgamento na caça às bruxas que era o seguinte, né? Tu amarrava a bruxa, a suposta bruxa, numa pedra e jogava na água. Se ela boiasse, é porque era bruxa, tinha que ser queimada. Se ela afundasse, não era. Então a pessoa afundou, morreu, que pena, mas pelo menos era bruxa, né?
os familiares respiravam aliviados, né? Ah, morreu, mas pelo menos a nossa família não tinha uma bruxa. Então era a comprovação se era bruxa ou não. Então já eram esses espíritos belicosos encarnando aqui na Terra. E sem nós entrarmos num julgamento, acreditarmos então, então isso aí é determinada religião que fez, lembremos que nós espíritas somos também, muitas das vezes, aqueles religiosos dessa época reencarnados numa nova missão. Né? E que antes de nós julgarmos as instituições, vamos pensar nos seres. Somos todos seres imperfeitos em evolução, né? E essa era o grau da ignorância nossa naquele período. Né? Esses mesmos espíritos vão reencarnar depois durante o processo de escravidão na América Latina. Então toda a colonização no nosso continente americano, principalmente no Brasil, constituindo isso também, conforme Humberto de Campos, um dos grandes karmas da nação brasileira, é o escravismo. Quando aqueles espíritos que criaram as cruzadas e as inquisições, segundo Miramês, vão reencarnar como escravos para conseguir aprender sobre aquilo, né? E também senhores de escravos, porque eram espíritos maus, aqueles senhores de escravos eram espíritos com vontade de escravizar. Quando falamos aprender, não vamos achar que nós temos que aprender através da dor, né? Que nós temos que receber uma punição, muito pelo contrário. Muitas vezes é através da dor que nós vamos estar no outro lado da moeda daquilo que nós fizemos. Acho que é isso aqui que todo mundo já sabe, né? Nós geramos dor ao outro, eu chego aqui no irmão Pércio, acho que ele, como eu gosto dele por algum motivo, vou aqui, cravo uma faca no braço dele, talvez a vida vai me trazer algum outro tipo de sofrimento para eu lembrar assim, pá, isso dói, quer dizer, então, quando eu fiz isso com o irmão Pércio, isso doeu para ele, né? Agora eu vejo por um outro ângulo, agora eu sou um ser mais completo, eu aprendo com isso. E voltamos então, mais um ponto, né? Para a nossa Alemanha nazista, né? Ou seja, e muitos desses espíritos, já nesse processo de transformação, desde as cruzadas, a Inquisição, desde o escravismo, durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, na Alemanha nazista, na Itália fascista, e melhor falando, na Europa durante o início do século XX, né? Porque muito se fala que os nazistas eram preconceituosos, odiavam os judeus, mas a Europa por si toda, nessa época, era muito delicada. Porque nós temos sociedades muito evoluídas materialmente, intelectualmente, o avanço de muitas ciências, da indústria, e nós temos aquela noção de que uma nação, para ser grande, ela precisa vencer as outras nações. Nós vamos encontrar isso dentro da França, dentro da Itália, da Alemanha, da Bélgica, do Japão, da Inglaterra. Como determinado político, Cecil Rhodes, na Inglaterra, ele fala o seguinte, né? As portas da Primeira Guerra Mundial, ele diz o seguinte: hoje eu fui às ruas e vi o povo clamando por fome, clamando por pão. Isso me levou a uma conclusão. Nós necessitamos de uma guerra, por mais injusta que ela seja. Ou seja, vemos a estirpe de espíritos que estavam encarnados no planeta nessa época, e na Alemanha nazista nós encontramos muitos espíritos provindos então desta colônia da região umbralina, dessa simbologia de Lúcifer, o anjo caído, que vem à Terra com vontade de tocar fogo no planeta. Então temos esses espíritos belicosos, né, que vêm, segundo a interpretação do espírito miramês, tocar fogo no planeta e debulhar, transformar essa raiva que trazem dentro de si. E como nós estamos falando em nação, nós vamos entrar num tema que é muito tranquilo, só não é para historiadores. Quando nós falamos de nação, nacionalidade, nacionalismo, atualmente, dentro da sociologia e da historiografia, é um tema muito complexo, é um tema muito discutido, que está em pauta e muito delicado, porque não se tem uma noção tão precisa do que é nação. Vão haver várias correntes. Né? Para nós é fácil, a nação brasileira, o que é a nação? A nação é o povo brasileiro, né? E que nós somos formados, como sabemos, de inúmeras imigrações, italiana, alemã, portuguesa, espanhola, do negro, africano, do índio, que aqui já estava, né? Então, se nós formos olhar na Wikipedia, e se nós formos olhar em alguns dicionários, vamos ver que nação, muitas vezes, é a reunião de pessoas tendo algo em comum. Pode ser a etnia, ou seja, a grosso modo a raça, o idioma que fala, como nós o português, né? Os costumes, os hábitos, as tradições, as religiões e a consciência, principalmente, de ser uma nação. E a nação, então, ela é um importante sistema de classificação social usado há muitos séculos. Isso aqui é importante. Ó.
ela foi empregada em vários sentidos, né? Você já viu, por exemplo, a nação tricolor? Tem uma coisa assim, né? O pessoal todo mundo acha, é colorado. Eu não sou muito de futebol, por incrível que pareça. Nessa encarnação, eu já consegui não ficar tão nervoso com o time que está ganhando ou perdendo, né? Eu fico nervoso com outras coisas. Mas eu não acompanho tanto futebol. Geralmente é o meu sogro que me conta, né? Paulo Rogério também está sempre falando do Grêmio, né? Então, eu tenho a nação tricolor, é o meu consultor em assuntos futebolísticos. A nação tricolor, nós muitas vezes falamos, né, que um grupo é uma nação, e vai haver, por exemplo, as corporações de ofício na Idade Média muitas vezes eram tratadas como a nação dos sapateiros, a nação dos artistas, dos artesãos. Departamentos de antigas universidades eram chamadas de nação. A gente não fala de departamento, não, departamento de história nós não chamamos a nação da história, né? Se nós temos aqui, eu não sei como é que funcionam os departamentos da casa, né, mas não são diferentes nações, né, não na nossa simbologia atual. Nós temos também os estados feudais, as associações de cidadãos, ou seja, também é um dispositivo de triagem, porque quando nós falamos na nação, nós falamos de nascer, de natio, de nacionalidade, de nascimento. Nós muitas vezes vamos diferenciar não quem nós somos, mas quem nós não somos. Ou seja, a nação brasileira, nós somos argentinos? Não, né? A nação brasileira é uma outra nação, a Argentina é outra nação. Né? Inclusive, né, pessoal, nós temos que falar aqui no meu espírito, né, que no Brasil se fala muito mal dos argentinos. Eu acho que digamos assim, como consciência nacional, o imaginário do povo brasileiro está então invadido por uma noção de que a nação argentina é do mal, né? Deus é brasileiro, o diabo é argentino. Então não fala disso. Né? O que para nós espíritas, agora falando um pouco mais sério, o que para nós espíritas, que pode ser uma brincadeira do futebol, que pode ser às vezes um xingamento de quem está na praia, esses argentinos são sempre aqui. Nós devemos lembrar que nós somos espíritos imortais. E esse pequeno rancor, que é mais em termos de brincadeira no Brasil, não é um rancor sério, na Europa já foi muito sério. Nesses rancores que levaram à Segunda Guerra Mundial, esses determinados tipos de preconceito. E muitas vezes, através da brincadeira, os preconceitos estão também escondidos. Então, é um critério variável e que vai, em determinados momentos históricos, constituir a nação em significado diferente. Dentro da história, nós podemos falar de pelo menos duas correntes principais que falam da nação, que são os primordialistas, é aqueles que encontram a nação, e isso aqui é muito importante para o nosso tema que nós estamos falando hoje, né? Que encontram a nação lá no início, ou seja, a nação brasileira começou quando nasceu, vamos imaginar, o tataravô de Pedro Álvares Cabral. Lá estava nascida a nação brasileira. Ou seja, vai buscar lá no passado quando não existia Brasil. Você falava, já foi no Brasil? O que é Brasil? Não existia. Por isso nós colocamos aqui algumas ruínas, né? Então nós temos vários mitos de criação das nações, em que vão dizer que os seus ancestrais, muitas vezes uma mensagem divina, criou uma nação. Né? Como nós temos, por exemplo, o Estado de Israel, como nós temos o povo israelita, que vai falar já da criação da sua nação lá nos registros bíblicos do Antigo Testamento. Né? Então essa é uma interpretação primordialista, como nós temos o sociólogo Anton Smith, que fala dela. Ela tem vários sentidos. Né? E outros, que são geralmente os que estão mais em pauta atualmente, são chamados modernistas, como Benedict Anderson e Ernest Gellner, que eles falam o seguinte: nações são comunidades imaginadas. Quer dizer então que se eu imaginar que existe o país dos Smurfs, não é imaginado assim, não é ficar imaginando que existe. Imaginada no momento que nós imaginamos que nós somos uma nação. E isso, segundo eles, só vai ocorrer com a Revolução Francesa, que vai criar uma nova forma de sociedade em que todos são protegidos por um corpo de lei igual, né? E que é uma sociedade que traz vários elementos, como uma sociedade letrada, onde a nação, criada de cima para baixo, por um grupo de pessoas, ela vai ter um corpo de leis comum, ela vai ter uma cultura em comum, protegida por esse grupo, e é através das letras, do ensino, da educação, que essa cultura comum de uma nação, como do nosso país, ordem e progresso, é propagada. Então, eles vão falar que nações, da forma que nós entendemos, só vai existir a partir do século XIX. Antes nós tínhamos determinados países, estados feudais, reinos, povoados, impérios, vilas, mas não nações. E
eu concordo 100% com os modernistas, se não fosse por uma pulga extrafísica que foi me colocada por algumas leituras espíritas. Quando nós nos deparamos com o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado pelo espírito Humberto de Campos, a um dos grandes médiuns da história, Francisco Cândido Xavier, já nos seus primeiros capítulos, nós vamos encontrar a criação do Brasil, a terra do cruzeiro, por Jesus e o Espírito e Léo, na espiritualidade antes de o Brasil existir. Eles planejam a criação do Brasil. E através desse plano, onde eles recebem também o auxílio do Espírito Ismael, o grande governador espiritual do Brasil, muitos espíritos vão reencarnar para que o continente americano seja descoberto. E um dos grandes propósitos disso era fazer do Brasil a nova árvore do Evangelho. Ou seja, vendo que a região da Palestina, que havia recebido os missionários divinos com a vinda do Cristo, já estava desgastada por guerras, que a Europa, que também teve suas missões espirituais, conforme nós vamos ver daqui a pouco, em vários períodos também estava tomada pela guerra, pelo ódio, pelas novas inquisições que estavam tendo naquele momento. Eles decidem pegar uma terra ainda não explorada de completo pelo homem, apenas pelas tribos selvagens, para construir um novo processo que se realizaria mais à frente, a pátria do Evangelho. Ou seja, antes da nossa nação existir, ela já havia sido fundada. Se nós olharmos em termos materiais, eu tenho vontade de dar risada do primordialismo, que fala que a nação já existia lá no início. Mas como nós vemos alguns conhecimentos do plano espiritual, ou seja, aquilo que Platão já trazia, o mundo das ideias, que tudo que ocorre neste planeta, primeiro existe no mundo das ideias, das essências, e depois aqui ele se manifesta. Então nós vamos entender que vai haver um sentido de haver a nossa nação brasileira, assim como há um sentido para várias nações. Vamos ver, por exemplo, na criação do Japão, segundo a mitologia shintoísta japonesa, o Japão ele teria sido criado pelos deuses Izanami e Izanagi, em que eles pingavam a lança no mar, e quando eles levantavam a lança, as gotas que caíam pingavam o arquipélago japonês. Penso eu, será que não é uma forma figurada, fantasiada, de dar conta da criação da nação japonesa, do povo japonês, através de espíritos superiores que na espiritualidade planejaram o surgimento daquela civilização? E que através de uma forma mais alegórica ficou então em documentos como o Kojiki, que narra a origem histórica do Japão, através da mitologia, usou então este sentido de falar que esses deuses pingaram a lança e criaram o Japão? Será que nós não encontramos nas diversas religiões e nas diversas nações, em sua mitologia antiga, a sua criação no plano espiritual, no plano extrafísico, em que nós temos os anjos, os espíritos de luz, os grandes mentores, parlamentando entre si qual seria a melhor forma de nós evoluirmos em coletividade? E no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, pode passar, ele vai trazer então a vinda de grandes missionários que em determinados períodos da humanidade viriam até a Terra para auxiliarmos a nossa evolução. Por exemplo, nós temos o Buda, nós temos Confúcio na China, Sócrates na Grécia, naquilo que a historiadora sino-francesa Annie Chang chama da idade axial. É a idade onde as principais civilizações nucleares não de energia nuclear de bomba atômica, mas nuclear porque foi um núcleo civilizatório para todos os outros países de seu entorno, receberam grandes legisladores, grandes filósofos que organizaram aquela civilização e, baseados nos ensinamentos daqueles filósofos, nós vamos ter o crescimento da China com Confúcio e Lao Tse, o crescimento da Índia com Krishna e Buda na época axial, o Buda, né?
da civilização ocidental com Sócrates, com Platão e com Aristóteles. Nós temos também Francisco de Assis, durante a Idade Média. Nós temos também o infante Dom Henrique, que neste momento, conforme narra Humberto de Campos, era um espírito de luz, era um dos ministros de Jesus, que veio à Terra reencarnar para evoluir as ciências náuticas, que levaram então ao descobrimento do continente americano, do qual nós fazemos parte. E esses espíritos de luz, eles viriam em vários momentos. Naqueles momentos que a humanidade precisa ser impulsionada, naqueles momentos em que a humanidade se estabelece no status quo e estabiliza, e precisa então de mais um empurrão para se movimentar em sentido da evolução, e principalmente os momentos de transição. Nós vamos então nos deparar com a missão histórica, a missão espiritual dos povos na Terra. E nós vamos ver que esta missão, ela traz muita luz, muitos méritos e muitos tropeços. E quem sabe nós, como espíritos encarnados no Brasil, aprender um pouco sobre esses tropeços, né? Então nós vemos nos Hebreus a missão histórica de criar o monoteísmo no planeta, a missão histórica de receber o nosso Mestre Jesus. Por isso que vários profetas do passado falavam que o povo hebreu era o povo escolhido. Mas nós temos que ter um cuidado com o povo escolhido, com essa simbologia. Escolhido para fazer uma tarefa, para uma missão muito honrosa e muito difícil. Não quer dizer que seja um povo superior. E muitos na época, não todos, claro, né, acreditavam então que eles eram melhores do que os outros, né? Entrou aí a questão do orgulho. Pode passar. Em Roma, por exemplo, conforme narra Emmanuel, eles foram escolhidos naquele momento para unificar o mundo ocidental. Então nós vemos que o Império Romano, partindo da cidade-estado romana, conquistou as Gálias, a região da Espanha, o norte da África, entrou no Oriente Próximo, conquistou Jerusalém, e que era para eles fazerem naquela época, claro, não com internet nem nada, o que nós chamamos hoje de globalização. Ou seja, era para eles criarem uma sociedade mais ou menos interligada, até porque a mensagem de Cristo viria logo então para ser espalhada entre os povos. Porém, Emmanuel fala que Roma também decaiu na sua missão histórica a partir do momento que começou a fazer isso pela conquista dos povos de forma violenta, por se tornar superior aos outros, por viver de forma hedonista, em que as suas classes superiores, a sua elite letrada e cheia de cultura, passou aos poucos a se degradar através dos vícios materiais e da conquista do próximo, sem olhar então o próximo. E por isso Roma vem a ruir depois. Na França, por exemplo, a França também foi o povo escolhido durante o que foi a chamada Revolução Francesa. Ou seja, em termos históricos, a Revolução Francesa foi um passo enorme na história da humanidade, porque desencadeou um processo em que várias nações sucessivamente vão derrubar aquela sociedade que era voltada para a manutenção da monarquia, enquanto o povo passava fome, para criar uma sociedade mais ou menos, pelo menos conforme a lei de igualdade, iniciando então os chamados direitos humanos, onde tanto o mais alto dos nobres até o mais pobre dos mendigos teriam direitos iguais. Se esses direitos são respeitados ou não nos dias de hoje, aí já é outra história, mas pelo nosso corpo de leis, no Ocidente, na maioria dos países do mundo, depois da Revolução Francesa, todos temos os direitos iguais. E nessa missão histórica, eles também vieram a pecar pelo excesso. Ou seja, teve um determinado momento da Revolução Francesa que eles começaram a guilhotinar todo mundo. Todos que eram contra a Revolução eram guilhotinados. Os reis, os nobres foram guilhotinados, né? Se contava que tamanho foi a loucura que, até acho que eu já comentei isso em outra palestra, né, que o povo ficava fazendo festa quando as pessoas eram guilhotinadas. Tinha uma velhinha que ela ficava fazendo tricô na praça, né, e todo dia vendo as pessoas perderem a cabeça. Né. E vai haver uma gráfica, né, que eles não aguentavam mais o miado do gato. Você já viu o gato quando está procriando, né? Aquele barulho assim, ele é quase ensurdecedor. Né. E eles não conseguiam dormir na hora do intervalo por causa dos gatos. Então eles criaram um julgamento que eles julgavam o gato e guilhotinavam o gato ou enforcavam. E mataram toda a gataiada na região. Ou seja, vocês veem como eles estavam inundados por essa sede de sangue. E nesse momento, eles, como nós já comentamos outras vezes, né, cometeram alguns erros maiores. E não é à toa que o espírito, por exemplo, de Alexandre o Grande,
que já havia reencarnado como César, o imperador romano, reencarna como Napoleão, a fim de mais uma vez, através da guerra, unificar aqueles povos, mas que mais uma vez falhou na sua missão moral e pessoal através do excesso e do orgulho. E eu pergunto a todos, e os outros países? Com certeza nós temos grandes missões em outros países. E vamos ver a Alemanha no início do século XX, em que vai ser uma nação rica, desenvolvida, vai ser uma nação com grandes cientistas. Nós vemos que a maioria dos físicos que criaram os paradigmas atuais da física quântica surgiram então na Alemanha. Grandes filósofos que hoje nos enriquecem com a sua filosofia eram filósofos então da Alemanha. E esse orgulho nacional acabou levando eles a muitos erros. Já vimos que, com certeza, haviam muitos espíritos espartanos e belicosos ali encarnados. Mas será que eles também não tinham uma missão de utilizar para o bem aqueles recursos, podendo ou não vir a falhar e acabaram falhando? Apenas uma interrogação, uma especulação. E aí nós nos deparamos com a nossa missão, da pátria do Evangelho. Quando Jesus, já no século XIV, no século XV, funda a nação brasileira, para que no momento de transição planetária viesse a espalhar a mensagem do Consolador prometido, ou seja, a mensagem espírita entre os povos, para que nós venhamos a conhecer melhor o mundo extrafísico, a realidade maior da espiritualidade, nos modificando como seres humanos na nossa visão de universo e na nossa visão moral de nós mesmos e do próximo. E diante dessas transformações geológicas que nós nos deparamos, nós vemos algumas mensagens para que nós reflitamos sobre a nossa transitoriedade da vida aqui na Terra. O tsunami da Indonésia, ele é muito comentado no livro Transição Planetária, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Alguém já leu? Já. Livro maravilhoso. Eu indico para as pessoas, né, que lembram, que tem aqui também disponível no nosso centro espírita, em diversas outras casas e livrarias, né? E que ele fala, então, de duas coisas importantes. Como foi o resgate na espiritualidade desses espíritos durante o tsunami. E que esse tsunami já marca a transformação do nosso planeta, não apenas geológica, mas moral. Porque, como nós estávamos falando antes, aquilo que nós fizemos em conjunto nós resgatamos. Muitas vezes as tragédias coletivas vão ocorrer para que nós resgatemos mais rapidamente alguns dos nossos compromissos do passado. E que essa tragédia não vem para nos punir e nos fazer sofrer, mas para que o nosso espírito se adiante. Como o próprio Chico Xavier, né, perguntaram para ele se ele tinha medo da morte. Né? Ele falou assim, não, que ele não tem medo, mas também não tem pressa. Então, nós não gostaríamos que isso acontecesse com nenhum de nós, mas, encorajados pela espiritualidade, nós vamos entendendo que a nossa vida continua. Se hoje o mundo acabasse, que é o que nós sabemos que não vai acontecer, pelo menos dentro do nosso conhecimento espírita, nós não acreditamos que isso vai acontecer, se o mundo acabasse, ainda assim nós somos espíritos. Nós estaríamos vivos na espiritualidade, encarnaríamos em outros planetas, para então prosseguir o nosso processo evolutivo. E ele vai trazer também que nesse processo de calamidades, nós vamos estar recebendo também grandes espíritos, como aqueles espíritos missionários da constelação de Alcíone, que vêm para a Terra não para passar por provas e expiações, porque já são espíritos mais evoluídos, mas para fazer progredir o nosso planeta. E que nesse momento nós estaríamos recebendo os espíritos da época do Evangelho, os seguidores de Jesus, tanto os apóstolos como aqueles espíritos que nos séculos seguintes foram propagando o cristianismo com muita coragem, muita fé, porque eles eram violentamente perseguidos. Que nós vamos estar recebendo os filósofos pré-socráticos, que nós vamos estar recebendo os filósofos da época de Sócrates e de Platão, os grandes cientistas da época do Renascimento. Ou seja, todos esses espíritos de luz vão estar encarnando em massa agora, neste momento do nosso planeta. Ou seja, se ao mesmo tempo nós pensamos assim, meu Deus, mas que assustador, quer dizer que há tragédias coletivas que acontecem e vão acontecer, muito provavelmente, nós também estamos recebendo a visita de diversos espíritos que estão entre nós para nos auxiliar, nós necessitados que somos de exemplos de luz
desses nossos irmãos superiores, para que nós possamos evoluir com mais coragem e com mais confiança na nossa vida maior. E neste livro, Não Será em 2012, a nossa querida Marlene Nobre, a presidente da Associação Médico Espírita do Brasil e da Associação Médico Espírita Internacional, ela vai nos trazer algumas das revelações que Chico Xavier teria feito a ela durante a sua vida, durante a sua amizade que eles tinham. Pode passar. E ele fala o seguinte, que não seria em 2012, conforme se fala no calendário maior, mas em 2019. Com certeza, nós temos algo muito interessante para falar aqui. Kardec nos fala, na codificação espírita, que os espíritos de luz jamais fazem previsões com data certa. Até porque, como fala Emmanuel no início do livro A Caminho da Luz, as profecias são feitas para não se realizarem. Ou seja, são catástrofes muitas vezes que são pronunciadas para que, sabedores daquilo, nós seres humanos possamos nos transformar e permitir que a nossa regeneração, que a nossa evolução ocorra sem precisar passar por aquilo. Então, toda vez que o espírito fixa uma data, que nós olhemos isso com muita desconfiança. Mas a Marlene Nobre fala o seguinte, não é uma previsão. Essa data de 2019 seria uma determinada reunião que houve em 1969, quando o homem chega à Lua, em que os governadores espirituais dos planetas do nosso sistema solar se reuniram junto de Jesus, que é o nosso governador do planeta, para falar sobre essa transformação que iria ocorrer segundo os planos, segundo metas, não segundo previsões, do plano espiritual, para o final do século XX, final da década de 90 e início dos anos 2000. E Jesus pede a esses espíritos que seja concedida uma moratória, um tempo a mais para que nós pudéssemos evoluir. Até porque nesse contexto, o planeta estava sempre sob a ameaça de uma guerra nuclear iminente entre Estados Unidos e União Soviética, né, com grande poderio nuclear. E ele pede então um período de moratória. E é concedido o período de 60 anos para que o ser humano escolhesse entre a guerra e a paz. Se até 2019, não como previsão espiritual, mas como um planejamento, o ser humano não iniciasse uma terceira guerra mundial, os cataclismas na Terra seriam mais a menos. E nós evoluiríamos a partir da paz, com grandes ensinamentos, com esses espíritos que estão evoluindo, com uma maior demonstração da espiritualidade, o que já ocorre através das mediunidades, através das psicografias, né? Mas se nós entrássemos numa guerra mundial, muito provavelmente essa transformação teria que ser através de cataclismas, provavelmente ocorridos após uma guerra mundial, até porque uma guerra nuclear, atualmente, desencadearia uma crise no planeta Terra. Uma crise geológica. E que, nessa previsão mais pessimista, Jesus teria mostrado que, com a destruição possível do hemisfério norte, dos Estados Unidos e da Europa, do Japão, por guerras nucleares, o Brasil iria receber estes povos na sua missão de pátria do Evangelho. Nós receberíamos migrações dos norte-americanos, que ficariam eles com os canadenses ali da região da Amazônia. Os povos orientais ficariam no eixo Rio-São Paulo, Minas Gerais. No sul nós estaríamos recebendo, junto do Uruguai, do norte da Argentina, os povos da Europa. Estaríamos recebendo esses povos no nosso seio, para que possamos nos doar, recebê-los na nossa missão histórica como pátria do Evangelho, assim como os outros povos já tiveram as suas missões. Porém, o que ela traz aqui é o que muitos espíritas não gostariam. Nós não estaríamos apenas convidando formalmente, venham cá e tome a Amazônia. Ah, pode entrar aqui, tu vem armado, derrubando, não tem problema, pode entrar. Provavelmente, nessa hipótese em potencial, que não quer dizer que é o que vai acontecer, nós seríamos invadidos por uma ocupação militar. E o Brasil seria reduzido a uma parte do que é hoje. E que a missão histórica do Brasil não é de um país que governa os outros povos e espalha
os novos entendimentos de paz e de harmonia. Mas aqueles que, assim como a Palestina na época do Cristo, estavam sendo invadidos pelos romanos. E através da sua submissão, através da sua humildade, sendo feridos por aqueles povos que se achavam superiores porque traziam uma grande tradição intelectual e cultural, traziam através dos seus escravos, dos seus trabalhadores, aqueles que sofriam, a mensagem do Cristo, que foi se espalhando pelo Império Romano durante séculos. E a nossa mensagem de espalhar o Consolador prometido também seria através da dor. Mas a dor junto do perdão, conforme Gandhi nos chama, para nós perdoarmos aquele invasor, para nós entendermos que ele vai estar desesperado, vindo da guerra, vindo da fome, vindo das calamidades. E precisa de nós, através da nossa humildade, através do nosso perdão. Como Richard Simonetti nos traz, a pátria do Evangelho não é uma constatação, é uma proposta. Se o Brasil vai se tornar isso, de fato, no momento da sua missão histórica, vai depender da nossa vontade. E já nos aproximando do finalzinho, eu coloco essa pergunta. E nós? Essa imagem, minha esposa falou que ficou meio quando viu, mostrei para ela. O Godzilla, o monstro japonês, né, destruindo uma cidade como uma forma de simbolizar os cataclismos. E uma vez, numa reunião, no Hospital Espírita de Porto Alegre, em 2010, o Gelson estava conversando conosco sobre essas informações que eu acabei de trazer e que na época não estavam em forma de livro, apenas a Marlene Nobre comentou com algumas pessoas perto sobre essas possíveis provações que teríamos a passar, de destruições pela natureza, de guerras e tudo mais. O clima que ficou no ambiente, todos espíritas, estudiosos, foi um clima de medo, de muito medo. E eu, como bom cristão, eu fiquei morrendo de medo, eu fiquei com medo, eu fiquei cagado de medo. Eu fiquei assim, e eu tentando elevar o pensamento, entender aquilo, e eu ficava assim, eu falei para ninguém que estava com medo, né? A minha esposa no carro, tu vê o que vai acontecer? Não, isso aí são coisas necessárias, a gente evoluir e morrer de medo. Vai que acontece alguma coisa, onde é que eu vou estar? Será que eu vou estar na praia e pode vir um tsunami? Ou será que nós vamos ser invadidos? E como é que vai estar minha família? E nós já planejávamos ter filhos, e como é que vão ser os filhos? O que eu vou fazer? E eu apertado, né? E daí era de noite, eu estava no espelho, fui escovar meus dentes, né? E fiquei pensando assim, e eu fiz uma pergunta para mim mesmo, não esperando a resposta. Eu disse bem assim: por que eu fui encarnar na Terra justamente agora? Tinha tanto período para reencarnar. O meu irmão querido passou por uma passagem de grande transformação nessa vida, e ele desencarnou há pouco tempo, e com grande alegria para o espírito dele, que evoluiu bastante, e que teve uma passagem tão importante. Eu pensei assim, eu podia ter com ele. Eu fiquei pensando assim, poxa, tem gente que está desencarnando agora. A gente pensa assim, eu podia ter vindo depois, né? Ou antes ou depois, a gente fica nessa coisa. E quando eu fiz essa pergunta, meu guia espiritual falou ao meu lado: tu pedistes para encarnar exatamente agora. E naquele momento, eu fui invadido por uma tranquilidade, por uma certeza de que, se todos nós estamos aqui, imperfeitos do jeito que somos, com dificuldades, é porque nós também necessitamos disso. Não há evolução sem suor, sem trabalho. Toda transformação psicológica que passamos desde pequenos passa pela morte da nossa etapa anterior para a criação de um novo ser. Devemos, como nos chama Paulo de Tarso, abandonar o homem velho para nascer um homem novo. Isso se dá internamente, mas é preciso da nossa prática no exterior para que se consolide dentro do nosso ser. Se o meu ser tem necessidade de estar aqui, passando por eventuais dificuldades, que eu possa pensar em Jesus, que eu possa pensar em Cristo e aceitar os desígnios que Ele confiou a todos nós na nossa humilde e singela tarefa, que diz mais respeito com as nossas imperfeições do que com as grandes missões daqueles seres que vêm nos ensinar. E se por acaso Jesus, nossos espíritos superiores, acreditarem que,
por algum motivo, eu tenha que, nesse momento de transição planetária, não apenas passar pelas doenças e calamidades, que também estariam presentes em qualquer encarnação que eu tivesse nesse planeta, em qualquer era, eu tiver que reencarnar em um mundo primitivo, a fim de que eu evolua e a fim de que eu auxilie aqueles que lá estão, que eu possa aceitar isso com humildade. Porque quem nós somos, senão aqueles espíritos imperfeitos do passado, aqueles, como diz nosso Chico, violadores da paz do próximo, mas que também trazemos dentro de nós a nossa centelha divina. Trazemos deformidades, mas trazemos beleza. E a nossa beleza, a nossa sabedoria e o nosso conhecimento tem sede de realização, tem sede de vivência. Então, já passando para o nosso último slide, pode pular. Que nós possamos lembrar que antes de nós prepararmos uma mochilinha para o fim do mundo, antes de nós prepararmos um bunker embaixo da terra, como há muitas pessoas fazendo agora, preparando moradas, nós lembremos que somos seres espirituais. A nossa preparação é a nossa preparação moral. E que não está havendo na terra de forma alguma um provável fim do mundo, mas mais uma fase de transição planetária. Agradeço a todos, espero que isso possa ter servido de alguma forma para a nossa reflexão comum.